A gente segue falando sobre violência, agora a violência no campo. Preocupados com a inércia do governo Lula e do governo da Bahia, de Jerônimo Rodrigues, em conter as invasões de propriedades rurais, fazendeiros baianos estão se organizando com apoio de prefeituras e de entidades de classe para enfrentar o Abril Vermelho. Nesse mês, o MST costuma invadir propriedades para pressionar por reforma agrária. Desde que o petista assumiu, em 1º de janeiro, foram 16 invasões de terra no país, sendo 10 na Bahia, informou o INCRA. Um dos organizadores do movimento de resistência é o fazendeiro Luiz Joaquim, que declarou que os produtores ficarão vigilantes para evitar a entrada do sem-terra nas propriedades, mas descartou o confronto armado, dizendo que se houver tentativa de ocupação, um grupo de 1.000 pessoas vai para o local retirar o grupo à força. José Maria Trindade, a gente vê o produtor rural se sentindo abandonado nesse momento, né? E com aquilo que ele tem de mais caro, que é a terra, em risco, né, Zé? O MST se transformou num grupo muito perigoso porque ele atenta contra a vida dos próprios fazendeiros. Porque isso aí é um início de resistência pessoal e o Estado é pago para isso. É o Estado que tem o monopólio da violência. E o Estado recebe impostos exatamente para pagar esses agentes para a segurança. É o caso de começar a responsabilizar os governadores. Você deu dados importantes, mostrando aqui uma situação que já conhecíamos e que falamos aqui, de que em todo o governo Jair Bolsonaro foram 14 invasões e prontamente debeladas, né? E agora, oficialmente, o INCRA fala em 16, mas eu tenho informações aqui que já passam de 24 invasões em todo o país e há uma ameaça para aumentar esse número porque a pressão está grande demais. Olha, Vitor, quando o fazendeiro toma esse tipo de atitude, é porque chegou às últimas consequências. E eles estão correndo o perigo de, na defesa do seu patrimônio, que a Constituição garante essa defesa, né? Situação que se pode matar em defesa da vida ou de patrimônio. Então, em defesa do seu patrimônio, o fazendeiro e sua família, né, se exponha exatamente a essas pessoas que ninguém sabe exatamente qual é o nível de responsabilidade e o que eles estão querendo. Então, aí pode ser iniciado uma espécie de guerrilha no campo. E os fazendeiros que fazem esse tipo de defesa justa do seu patrimônio se expõem ao perigo, primeiro, de morrer em confronto e, segundo, de ser responsabilizado criminalmente por essa defesa justa e constitucional. Quer dizer, é a omissão do Estado, e quando eu digo Estado, estadual mesmo, né? A omissão do estadual, que o governador é que faz essa segurança e que faz essa retirada, é que acaba empurrando os empresários do agronegócio, os fazendeiros, para esse tipo de confronto de proteção. Não tem como não chamar atenção para esse número, né, Mota, que eu trouxe, o Zé repetiu e vale reiterar, foram 16 invasões de terra no ano, desde o início do governo Lula, sendo 10 na Bahia, né? É de se questionar por que essa concentração na Bahia. Você tem a resposta, Mota? Eu tenho, Brown. Eu acho que eu tenho, mas eu não sei se vale a pena revelar aqui ou é melhor a gente esperar as conclusões da CPMI, né? Ou da CPI do MST. Eu acho interessante que depois do Carnaval Vermelho veio o Abril Vermelho. O abril, aparentemente, é um dos meses preferidos pelos invasores de terra do Brasil. Os outros meses preferidos são maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e por aí vai. Nós acabamos de falar muito aqui sobre a crise de criminalidade sem fim que o Brasil vive e sobre a defesa ideológica dos criminosos, feita por muitas autoridades, feita por muitos políticos. Percebam a relação que existe entre a crise de criminalidade e essa onda de invasão de terras. A invasão de uma propriedade é um crime. Ela afeta um direito fundamental do homem, que é o direito à propriedade. Lembrem da frase que a gente acabou de comentar há pouco tempo, dita há poucos dias por uma personalidade pública, de que o criminoso tem o direito de roubar o seu relógio, porque afinal nós vivemos num país pobre. É a mesma justificativa quando dizem que quando
Esses ideólogos dizem que os, entre aspas, sem terra, têm o direito de invadir a sua propriedade, porque, afinal, nós vivemos num país pobre, né? Essas pessoas não têm terra e você não está dando uso social à sua propriedade. É o mesmo raciocínio. E temos mais um minuto, Mota. Seria necessária uma reação mais enérgica do governo? Ainda está muito tímida a resposta do governo diante desse drama que está vivendo o produtor rural? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu diria, Brown, que é necessário, nesse caso, uma reação enérgica, não do governo, mas do Estado, né, compreendendo os três poderes. Eu acho que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira precisam ter uma conversa sincera sobre o que significa propriedade. Realmente, será que existe direito de propriedade no Brasil ou não existe? Se não existe, vamos deixar isso claro de uma vez. O que a gente não pode viver é nessa eterna insegurança jurídica. Eu acho que isso é uma pauta fundamental para o Congresso. Valeu, Mota. E mais um convite, você que está nos acompanhando, participe da enquete. Você acha que Lula deve ser incluído no inquérito das fake news? Você responde no site da Jovem Pan e no Twitter, @JovemPanNews. Cláudio Dantas, sobre as invasões do MST e essa reação do produtor rural na Bahia, os produtores já se preparando para o abril vermelho do MST, estão se organizando, se unindo para tentar enfrentar os invasores. Que nos diz, Dantas, temos mais 2 minutos. Olha, é uma necessidade diante da omissão do poder público e é uma vergonha essa omissão. Imagine você, que é o proprietário da terra, não poder contar com a presença do Estado, que é quem tem o monopólio da força. É o Estado que deveria colocar a polícia em campo e evitar esse tipo de coisa, essa depredação, invasão de propriedade, esses crimes todos. Esse tipo de situação, aliás, ela é lenha na fogueira, porque os produtores rurais vão se organizar, essa gente vai para o enfrentamento e muito provavelmente teremos vidas aí, né, em risco. Provavelmente teremos vítimas, poderemos ter confrontos com gente ferida, com gente morta. E de quem será a responsabilidade? Quem se responsabilizará por isso? O governador omisso? Está na hora da Assembleia Legislativa tomar providência e entrar nesse tema como deve ser. Não é possível esse tipo de omissão. Os proprietários de terra, eles têm de ter a garantia de sua segurança avalizada pelo Estado e não lançar mão de recursos alternativos para poder enfrentar criminosos. Para fecharmos, Pavi, 2 minutos para você. Nós temos um grupo criminoso que atenta contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, correndo solto na internet. Se chama Sleeping Giants. Nós vemos no Rio Grande do Norte um grupo, Sindicato do Crime, uma reunião de facções criminosas, pedindo coisas e sendo atendidos. Ora, a situação já era assim há algum tempo. Ou Fátima Bezerra, que já era governadora, foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte, ou ela, sabendo da situação, Fátima Bezerra só olhava e dizia, não. Há uma transigência. E nós temos na Bahia um estado também governado pelo Partido dos Trabalhadores, em que esse grupo de criminosos comete crimes, o mesmo buquê de crimes verificados no dia 8 de janeiro, mas sem que com eles se recaia nenhuma medida legal. Parece mais uma vez injusto. Pois é injusto. Então fica aqui a minha dica para você que vai sair praticar o seu roubo hoje, de celular, bater uma carteirinha, coloca uma camiseta vermelha. É o melhor habeas corpus da atualidade. Antes de seguirmos, precisamos fazer uma correção. Ontem, enquanto falávamos sobre a CPMI do 8 de janeiro, que pode ser aberta na primeira quinzena de abril, foi citado que o deputado federal Geraldo Mendes, do União Brasil do Paraná, retirou seu apoio ao colegiado. No entanto, após análise e contato de sua equipe, foi constatado que o parlamentar, na verdade, chegou até a assinar 2 vezes o pedido de investigação pelos responsáveis, ou dos responsáveis pelos atos, e a gente tem uma fala do deputado.
Olá pessoal, estou gravando esse vídeo com uma forma de esclarecimento que na data de ontem saiu uma notícia na imprensa que eu não tinha assinado a CPI, né? Mas a própria imprensa já se retratou, viu que foi um equívoco que ocorreu, porque eu assinei 2 vezes, né? Eu assinei de forma digital e também assinei por um requerimento. Então, como foi 2 requerimentos para a Câmara dos Deputados, aí ficou em vermelho como dupla assinatura. Então, por esse motivo, meu nome ficou em vermelho lá, porque quando assino uma vez só, fica em verde a assinatura, e a minha assinatura ficou em vermelho porque eu assinei 2 vezes, não foi uma vez só, 2 vezes. Eu, como qualquer outro brasileiro, quer a transparência dos fatos, quer que quem seja responsável pela depredação do patrimônio público seja punido, quem é inocente que seja solto. Então a gente só quer a verdade e o esclarecimento do que aconteceu no 8 de janeiro. Transparência, é isso que eu sempre busco e sempre trabalhei para levar a transparência para o nosso povo brasileiro, e isso é muito importante. Nós vivemos num país também democrático, e a democracia sempre tem que prevalecer. Muito obrigado, eu sou o deputado federal Jaldo Mendes.